Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Sejam bem-vindos ao FICE 2021. Neste ano, o nosso Festival de Inovação e Cultura Empreendedora conta com patrocínio da Mercedes-Benz e com apoio da Viva Empresas, soluções de tecnologia personalizadas para o seu negócio. Nesse painel, a gente vai falar de dois temas que estão em alta, né? Inovação aberta e sustentabilidade. Para isso, a gente conta com a presença da Renata Zanuto, co-head do Cubo, o Hector Guzmão, CEO e fundador da Fábrica de Startups Brasil, e Luiz Lora, sócio-gestor da Global Ventures. Gostaria primeiro de agradecer vocês três pela presença aqui no FICE, muito obrigada. E como o tempo é curto e são muitas perguntas, a gente já vai começar então com as questões. Eu convido também ao público para que envie suas perguntas, caso vocês tenham, que a gente também vai responder por aqui, certo? Bom, gente, vamos lá então. Vou começar perguntando como que a inovação aberta pode ser uma aliada para ajudar as grandes empresas a baterem as suas metas de sustentabilidade, a alcançarem seus objetivos nessa área. Quem gostaria de começar? Vou escolher, então. Posso começar aqui, Elisa? Fala, Renata. Bom, primeiro de tudo, um prazer estar aqui, uma honra, obrigada pelo convite, parabéns pelo evento, esse evento sempre é um sucesso, temas extremamente relevantes, então um prazer estar aqui com todos vocês. Falando um pouco, né, de inovação aberta, cada vez mais a gente tem falado sobre inovação aberta, já é algo que já é um tema que vem sendo tratado principalmente nesses 10 últimos anos e principalmente nesse pós-pandemia, hoje não tem a empresa, a corporação que não fale sobre inovação aberta. E o que é inovação aberta? É você olhar da porta para fora da empresa e ver o que existe no mercado que pode somar forças com a minha empresa e trazer benefícios para minha corporação, seja da porta para dentro de casa, como da porta para fora. E lá no Cubo, a gente acompanha muito esse movimento cada vez mais forte e nesses pós-pandemia, né, pós-2020 para frente, a aceleração da transformação digital e a inovação aberta é parte disso. E entrando no âmbito principalmente de ESG, o que acontece? Quando a corporação ela começa a falar mais sobre inovação sustentável e também a ter práticas de ESG no seu dia a dia, não necessariamente ela precisa utilizar soluções ou ela precisa fazer tudo dentro de casa. Ela pode olhar no ecossistema como um todo, e entender que tipo de solução que já existe, que soluções prontas que eu posso plugar dentro da minha corporação e isso me trazer benefícios de âmbito sustentável, né? Olhando a parte de ambiental, a parte social e a parte de governança, que é muito o que significa essa sigla de ESG. E hoje, né, nesses últimos anos, existem muitas startups que, direta ou indiretamente, estão relacionadas a cada um desses três pilares do tema ESG e conseguem contribuir. Lá no Cubo, para vocês terem uma ideia, a gente tem aproximadamente 50 startups, mas vou deixar para falar um pouquinho mais disso mais na frente, para também ouvir o Luiz e o Hector. Legal, legal. Renata, Elisa e Luiz, prazer também estar com vocês aqui, todo mundo está assistindo a gente. Acho que complementando o que a Renata colocou, o potencial da inovação aberta já foi mais do que comprovado, como a Renata colocou, mas eu acho que tem um case interessante, muito mais antigo, né, ali da década de 40, 50, que foi o Bell Labs. Né? O Bell Labs foi um laboratório na época AT&T, que foi aberto ao ecossistema de empreendedores e startups para que eles pudessem utilizar os capabilities, os assets da AT&T para desenvolver soluções que naquela época eram muito focados em eletrônica. E ali nasceram várias das iniciativas que a gente conviveu por décadas, né? O fax, pasta, televisão, o Wi-Fi, enfim, algumas outras soluções de elétrica e eletrônica. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução nesse momento voltado a ESG, e a máxima ela funciona da mesma forma. Como que as corporações abrem a sua casa, os seus assets, os seus capabilities e permitem que as startups, os empreendedores e esse ecossistema pujante consiga trabalhar junto com soluções que são tão desafiadoras. Às vezes a gente olha 2050, que é a meta talvez mais arrojada
de transição energética das grandes empresas de óleo e gás como algo muito distante, mas de forma alguma. Eu vou estar ali com meus 50, 60 anos. Não está tão distante assim. Ainda quero viver um mundo um pouquinho mais fresco, e eu acho que a gente tem pouco tempo para só as corporações acharem que podem lidar com desafios tão grandes. Então, se conectar com esse ambiente é o que vai fazer a gente chegar mais rápido e com soluções cada vez mais eficientes para um desafio que é gigantesco. Então, de fato, o que aconteceu lá atrás volta a acontecer nos anos de hoje, enquanto inovação aberta para relacionamento de grandes empresas com o ecossistema de inovação. Bom, obrigado, Elisa, obrigado pessoal da época e parabéns pela conferência e esses temas tão interessantes, os panelistas tão interessantes e obrigado a meus copanelistas aqui por compartilhar com vocês esses minutos. Eu queria separar os dois temas, um tema de inovação aberta e depois o tema de ESG e ver como os dois se conectam. Eu acho que uma coisa interessante que tem acontecido nessas últimas décadas, na verdade, é que inovação aberta virou a realidade dos novos negócios. Começando com coisas como, por exemplo, open source na área de software, agora com blockchain, onde, de verdade, a vantagem não vira o segredo de um código, o segredo de uma fórmula, sino a vantagem vira como você pode, de uma maneira criativa, de uma maneira colaborativa, montar um negócio, alavancando essas tecnologias que até às vezes viram commodities pelo fato de ser conhecidas, de ser abertas. Como você pode inovar em cima disso. No lado de ESG, temos uns desafios gigantescos. Obviamente está o desafio ambiental, e o outro é como nós respondemos a uma convivência responsável entre pessoas, entre a sociedade, e como as empresas formam parte disso. E eu acho que onde essas duas pontas se juntam de certa maneira, que é o interessante, é no fato de que a inovação é provavelmente o que vai acontecer, o que vai dar as grandes mudanças de paradigma para trazer mudanças ambientais e até mudanças sociais, de dar pessoas oportunidade, dar, por exemplo, educação a pessoas, voz a pessoas, representação a elas, de poder participar na sociedade, que é o que todos queremos. E eu acho que se pensamos com esse mindset de inovação aberta, de verdade não assegurar a propriedade intelectual, as ideias, precisamos mais compartilhar, eu acho que vamos a chegar muito mais rápido a esses objetivos que hoje em dia todas as empresas estão tentando e muitas delas falam que querem incorporar, mas que ainda não tem uma evidência clara de que estão incorporando. Sim. Eu queria agora pedir para vocês comentarem um pouco, né? Desde o início da pandemia no ano passado, a gente viu esse termo ESG crescer bastante, né? E o interesse das empresas em sustentabilidade e também no mundo das startups, nessa área de ESG, também crescer. Eu queria que vocês comentassem, vocês estão na linha de frente aí do mercado, comentassem um pouco como tem sido esse movimento, o que vocês têm visto, né, de crescimento e o que tem sido mais demandado, né, por parte das grandes empresas e como tem sido esse relacionamento, essa troca entre grandes empresas e startups. Perfeito. Pode falar. Fala, Rê, vai, fica tranquila. Imagina.
Não, eu ia até trazer, né, que a gente tem falado bastante sobre o tema ESG nos últimos anos, mas principalmente quando que foi o boom, né, tanto do lado dos consumidores, que os consumidores também estão cada vez mais exigentes para entender o tipo de produto que eles usam, ou a empresa com que eles se relacionam, se elas estão olhando para esses aspectos de social, ambiental e também de governança, mas também o que aconteceu que acabou sendo também, fez com que o ESG tornasse parte extremamente relevante no dia a dia de todas as organizações. Um diretor executivo da BlackRock, que é a maior gestora de fundo de investimento, em 2020 falou que anunciou, né, fez um anúncio que ia se tornar critério de investimento nas empresas o tema sustentabilidade. Então, aquelas empresas que não tivessem de acordo com o tema de sustentabilidade, olhando para todos esses aspectos de ESG, não iam ser investidas. E com isso, acabou que as empresas já estavam olhando para o tema, as pessoas e os consumidores já estavam olhando para isso, e acabou que foi o que precisava também para ser mais com mais força ainda, e tanto organizações como as soluções, como os consumidores olhando para tudo isso. E para vocês terem uma ideia, quando a gente pega o Google Trends, saiu números, né, do Google Trends, que a sigla ESG agora em 2021 foi 4 vezes mais pesquisada do que em 2020 e 13 vezes mais pesquisadas do que em 2019. Ou seja, o tema nunca foi tão forte, nunca entrou tanto em vigor. E hoje existem startups que direta e indiretamente elas conseguem se relacionar com o tema, né? Então, que tipo de startup hoje que de algum aspecto ela consegue dentro das organizações olhar para o aspecto ambiental, ou que tipo de startup que ajuda na questão de governança ou na questão social. A gente fala de questões sociais, né? Por exemplo, condições de trabalho, a satisfação dos clientes, a diversidade das equipes também, o que acaba trazendo retorno para as corporações. Na parte ambiental, a questão do aquecimento global, das emissões de carbono. Existem muitas empresas hoje, startups, que estão olhando justamente para emissões de carbono, e no lado da governança, de que tipo que a gente pode, que tipo que a organização ela pode ter, que ela tenha mais ética nos seus negócios, que ela tenha também uma composição no conselho e diretoria, que ela consiga ter também uma solidez financeira. Então, as empresas elas estão cada vez mais, e principalmente nesses últimos anos, olhando para isso e olhando para as startups que têm essas soluções para ir com mais agilidade para o mercado. Ia complementar um pouco o que a Renata muito bem colocou. Eu enxergo que a gente está num momento de mercado de sensibilização / estímulo. Eu acho que tem um exemplo da Nasdaq mesmo, que no final do ano passado colocou critérios de diversidade como algo obrigatório para as empresas que vão fazer IPO e Nasdaq, que estão evoluindo e muito bem, devem chegar no âmbito de sustentabilidade. Eu acho que a gente vive ciclos no mundo, e o que a gente viveu em 2008, da rebeldia das grandes mentes das principais universidades americanas que antes iam para Wall Street, começaram a migrar para reinventar, né, por assim dizer, o sistema econômico através das startups no Vale do Silício. A gente está vendo essas mentes brilhantes querendo criar coisas para ESG, porque isso dói nelas. Então, acho que a gente tem um momento aqui de sensibilização e estímulo dessa temática. Acho que há uma série de tentativas, e essas tentativas são ótimas, como plano de olhar como que ESG entra junto de inovação no negócio das grandes empresas. Acho que a gente ainda não tem um grande case, porque esse assunto ele ainda é recente, mas tem indústrias que são mais sensíveis a essa temática e vão colocar isso como prioridade absoluta, como é o caso de indústria de energia. Empresas de energia que estão passando por uma transição da sua matriz energética, de fato vão colocar isso no seu core business. E a gente tem visto startups sendo fomentadas mundo afora, até por fundos perdidos, de como trazer novas matrizes energéticas, novas maneiras de consumir, formas mais eficientes, formas mais baratas e mais econômicas no consumo de energia. E aqui é onde existe um caminhão de desafios, de dinheiro, de foco estratégico desse setor.
quando a gente está olhando, e aí eu estou colocando o exemplo de energia, mas a gente poderia falar de alguns outros que estão diretamente ligados à pauta ESG. Quando a gente está falando das outras empresas, como setor financeiro, indústria de consumo, todas elas têm olhado uma pauta que é transversal, que é o social. Então, falando de educação financeira, especialmente para aquelas pessoas desbancarizadas, em países que ainda têm educação muito precária. A gente vê alguns países da África passando por uma transformação gigantesca no sistema financeiro, e educação financeira é uma das principais pautas. Então, acho que tem um lado de um pragmatismo maior em meio ambiente, quando a gente está falando de certas indústrias, como de energia, e a pauta social sendo transversal para qualquer mercado, e aí é onde as startups estão avançando prioritariamente como desenvolvimento das suas soluções. E uma coisa para complementar aí interessante é que, primeiro, ESG são siglas que hoje em dia são desses termos que às vezes perdem o sentido original, não? E temos que ver o que queremos dizer e que queremos avançar nesse sentido, quando a gente fala de ESG. É uma transformação de governança? Sim, mas não é suficiente você, por exemplo, mudar seu conselho a ter representatividade porque você inclui mais mulheres ou você inclui pessoas de segmentos não representados. Eu acho que tem que ir muito além disso. Obviamente, isso é uma parte muito importante, não? Bom, aí tem muito que ver cada país, cada mercado, cada bolsa tem suas próprias regras enquanto composição de conselho, etc. Eu acho que esforços para adequar essas regras a essa consciência mais de inclusão é importante, mas, novamente, tem que ir além disso, ações específicas e ver como as empresas respondem a essas necessidades. Ao final, o que eu confio que essas decisões têm sentido a longo prazo, que as empresas devem responder por os interesses da população. E se elas fazem isso bem, suas vendas e o valor dessa empresa não deveria sofrer. E eu acho que aí é que está. Acho que como chegar a esse ponto é o interessante, como você faz essa migração. Certo. E dessas, né, a gente falou muito sobre o que está acontecendo agora. Eu queria perguntar, na opinião de vocês, jogando lá para frente, né, assim, esse setor de ESG, no caso das startups, né, como forma de negócios, ou das grandes empresas, uma preocupação maior com isso, como que vocês projetam isso para o futuro, né, se a gente deve, depois que a vida, entre aspas, voltar ao normal, né, se a gente deve arrefecer um pouco essa preocupação, falar um pouco menos, ou esse é um caminho no qual agora a gente está e assim volta, e também dentro aí, né, desse setor, o que vocês acham que é mais promissor, né? Se quiser agora começar com o Luiz, a resposta. Bom, duas coisas. Do ponto de vista da Global Ventures, eu acho que esse é um caso interessante. A Global Ventures é uma empresa irmã da Globo, parte do Grupo Globo, mas nós somos um fundo de investimento, não buscando soluções para a Globo, buscando soluções de investimento onde achamos que esse ecossistema Globo pode ajudar essas investidas. Nesse sentido, nós não buscamos fazer investimentos que tenham um poder de mudar o comportamento das empresas que estão ligadas ao grupo. Nós queremos fazer uns investimentos independentes. No entanto, esses investimentos se deveriam ser consistentes com os valores gerais que nós temos. E esses valores incluem esses valores ESG que a gente vem falando. Do ponto de vista do tipo de empresa que nós investimos, assim como eu falei ao começo, eu acho que as grandes inovações que a gente precisa, óbvio para a parte ambiental,
mas também para a parte social. Vão haver de empresas ágeis e tem uma grande chance que a maioria, os mais impactantes, venham de startups. Por quê? Porque a natureza do startup é abrir novas oportunidades de mercado, abrir espaço onde não tinha espaço anteriormente, onde o espaço estava ocupado por empresas de legado, que por práticas X, Y, por legacias, ocupavam ineficientemente. Então, eu não sei se, para a minha tese de investimento, para a tese de investimento em startups, precisamos ter uma visão completamente, assim, exigindo a seus empreendedores adotar uma visão ESG, porque eu acho que a maioria deles já tem essa mentalidade, já nascem como uma oportunidade de olhar esse novo campo. Você vê poucas empresas tentando inovar como extrair petróleo da maneira que ha sido extraído historicamente. Você vê empresas inovando para fazer esse processo mais eficiente, com menos gasto, ou buscar uma alternativa completa. Então, de certa maneira, o mundo da venture capital está posicionado já naturalmente para ESG. E eu não sei se demandar um critério ESG necessariamente ajuda, talvez não feira, mas não necessariamente acho que ajuda para o processo de encontrar essas oportunidades. Eu sei que talvez isso vai contrário a muito do que a gente está escutando, mas assim seria interessante escutar de vocês a sua opinião. Eu tenho uma, Elisa, eu vou pegar a fala aqui, porque eu acho que o painel bom são esses, quando a gente começa a colocar pontos de vistas complementares, né? Eu acho que tem alguns dados aqui para a gente refletir, tá? O capital de risco no Brasil, Venture Capital, nos últimos 10 anos, investiu aí aproximadamente $1 bilhão em startups focadas em ESG, pelo menos é um dado que a KPMG com o Distrito revelou. Enquanto nesse ano, só para a gente ter parâmetro, foram investidos $6,2 bilhões. Então, em um ano, em todas as startups, foram 6,6 bi. Quando a gente está falando dos últimos 10 anos em ESG, foi 1 bi. E aqui eu acho que tem um risco muito grande para esse assunto. Quando a gente está falando de ESG, e especialmente as pautas de transição energética, quando a gente está falando de pautas de sustentabilidade e meio ambiente, a gente está falando de indústrias que são extremamente reguladas, que precisam de capital intensivo e que o Venture Capital não é a primeira alternativa de um empreendedor ou de uma startup para buscar. Ele precisa passar por algumas outras linhas para reduzir o risco exatamente de um Venture Capital. Então, se a gente olha para países desenvolvidos, como Reino Unido, que tem uma iniciativa da OGTC com mais de 1 bilhão de libras focadas em transição energética, é o Estado colocando e fomentando com que startups de clean techs nasçam ali. Quando a gente vê o próprio Estados Unidos olhando para outras disrupções que aconteceram em mercados que eram regulados, mercados que têm capital intensivo, é o Estado conseguindo fomentar com que algumas inovações acontecessem exatamente pelos empreendedores e pelas startups. Aqui no Brasil, a gente tem os P&Ds, que são mal aplicados, sim, para que as startups de ESG, de clean tech ou qualquer coisa, nasçam de uma maneira estruturada. Então, acho que meu ponto aqui de preocupação é de onde que vem o capital e as iniciativas para ajudarem esses empreendedores e essas startups a criarem coisas de mercados que são extremamente complexos, que exigem capital intensivo para que eles tenham fôlego para chegar no VC e aí ele crescer de forma acelerada. Então, aqui eu tenho um pouco de preocupação de como que as startups, especialmente do Brasil, vão responder. A gente ainda tem pouquíssimas startups que conseguiram, por próprio esforço, despontarem. E aqui a gente deve estar falando da maioria que saíram de um laboratório, de uma universidade, conseguiram entrar dentro de uma corporação e aí serem catapultadas. Mas não é o caminho para a gente conseguir ver
um ecossistema cheio de boas soluções para ESG. Hector, deixa-me rápido fazer um questionamento, até um pequeno pushback aí, porque eu acho que, assim, falando de assuntos ambientais, a grande dúvida é se venture capital globalmente está fazendo o suficiente, não? E em parte porque muitas dessas tecnologias ainda estão em uma área, está em um momento incipiente. Exatamente. É a academia que está tratando com esses temas, não é comercial ainda a um nível grande. Agora, quando eu vejo o que tem acontecido em venture capital no Brasil na última década, e uma coisa que já leva mais de uma década, foi uma coisa fomentada a longo prazo, que a gente está recoletando frutos agora, sim tem um aspecto de inclusão enorme. E não escassamos a esse em ESG. Inclusão financeira, inclusão de bem-estar, de melhora na qualidade de vida, e de fazer isso de uma maneira mais eficiente e mais sustentável. Então, é certo, você cria uma empresa que é um clean tech, isso encaixa super bem. Mas se você está criando uma fintech que está dando acesso a desbancarizado, a recursos, a planejar sua vida de uma maneira mais responsável, ou se você cria uma edtech que dê esse acesso à educação, acho que você está fazendo bastante para avançar esse objetivo ESG. Eu super concordo, Luiz. E Renato, não quero tomar a palavra, perdão. Eu super concordo. Talvez o S e o G sejam mais simples do que a gente está falando do I aqui de sustentabilidade. Eu acho que o meu ponto é exatamente sobre a sustentabilidade. E o meu ponto, Guzmão, seria exatamente isso, porque quando a gente fala do tema, acende a discussão dentro das empresas, né, dentro das organizações. Então, de pensar no cliente, de pensar no colaborador, de pensar na diversidade, de pensar muitas vezes em aspectos que não necessariamente elas pensavam tanto antes, não que não pensavam, mas acho que esse tema vindo à tona, ele acaba acendendo muito mais essa discussão tanto para dentro das empresas como para fora, como o impacto dessas soluções para fora. Então, quando a gente fala, né, da dificuldade ali, entre aspas, acho que ela é muito maior no âmbito ambiental, propriamente dito, do que nas outras duas pontas, que é a ponta do social e a ponta da governança, né? Então, tendo esse tema em discussão, eu acho que isso, daqui para frente, não vai parar. Acho que foi impulsionado agora, principalmente nesses 2 últimos anos, e é uma discussão que, assim, ou a empresa, ela olha para os clientes, para as pessoas, para os colaboradores, para a parte de governança, diversidade, do bem-estar do todo e dos impactos positivos, ou ela não vai conseguir se manter sustentável dali para frente, né? Então, é claro que, assim, a gente tem muitos desafios ainda no âmbito ambiental, mas também essas discussões para o meio ambiente é super importante. Tinha empresa que antes nem pensava, né, nas questões, por exemplo, de emissão de carbono, e com as discussões vindo à tona, agora se torna algo automático e ela tem uma preocupação maior de entender que tipo de soluções também podem me ajudar, ou o que eu posso fazer dentro da minha organização para que eu me preocupe mais com o meio ambiente, ou de que fato que eu posso ter uma solução, aí no caso das startups, por exemplo, eu vou criar uma solução inovadora, mas de que forma que, além de ser uma solução inovadora, eu estou trazendo um impacto positivo para o ambiente, eu estou trazendo um impacto positivo para a economia. Então, essas três cadeias, né, esses três pilares do ESG estarem equilibrados da melhor forma. E eu acho que não tem empresa, tanto startup como grande corporação, que não vá pensar agora nisso daqui para frente, nesses 3 pilares e forma de atuação. E o fato dos VCs, por exemplo, eles estarem olhando para isso, obriga positivamente também as startups também olharem, as corporações olharem, né? Então, é toda uma cadeia que junto acaba gerando benefícios e impactos positivos para a sociedade como um todo. Achei. Diga, alguém queria falar? Você ia falar alguma coisa? Pode complementar. Eu queria assim, complementar tudo dito com um exemplo assim, claro de uma empresa que conhecemos que está no nosso portfólio. E a gente, assim,
a gente está olhando muita coisa de agregar demanda, de mudar modelos de negócio, fazer as coisas mais eficientes. A gente investiu em uma empresa chamada Cove. A Cove é uma maneira de facilitar a motorista de aplicativo de ter acesso à sua fonte de renda, que é o carro. Quando você agrega esse tipo de demanda e utiliza eficientemente, quão fácil seria uma empresa como Cove rapidamente virar sua frota a uma frota elétrica, puramente elétrica? É muito mais factível que fazer vendendo carro em concessionária. Então, tem aspectos de todos os modelos de negócios novos que a gente, como VC, está olhando, que o final é um final voltado a essa missão ambiental ou social mesmo. Então, só acho interessante e eu acho que em todos os nossos portfólios, acho que a gente pode ver essas histórias e poder projetar essas histórias. Eu acho que aproveitando aqui que estamos nós três, né? Eu acho que o Cubo faz um trabalho incrível com o ecossistema, o Global Ventures, a mesma coisa, a gente aqui. Eu acho que quem está assistindo a gente que tem alguma atuação no ecossistema, com o empreendedor, com o startup, eu acho que é papel nosso ajudar o empreendedor exatamente a encontrar essas respostas. Né? Porque imagina a cabeça do empreendedor, está tirando a ideia dele do papel, ele está buscando, ele está fazendo fundraising, ele está vendendo, e agora ele tem que olhar para uma pauta que é extremamente importante, né? E aí ele não fazer só para cumprir tabela, né? Como a gente ajuda ele a colocar isso no core business dele, na cultura dele, para a gente, consequentemente, ter aí uma próxima década de negócios voltados para a ESG, né? Que impacte positivamente a sociedade. Acho que é muito um papel nosso de ajudar esses empreendedores. E é muito legal ouvir aí Luiz e Renata, que já têm visto isso no mercado. Eu vi que vocês todos concordam que a gente está bem mais evoluído na parte de social, de governança, do que na parte ambiental em si, né? Isso me chama atenção. Eu queria saber por que vocês acham que isso acontece e o que poderia ser feito para acelerar mais essa perna, digamos assim, ambiental do ESG, considerando que a gente tem, né, como humanidade, uma missão bastante complexa aí pela frente de redução das emissões de carbono, né, e as empresas são absolutamente essenciais aí para que a gente consiga ter as reduções que a gente precisa, né, pelo Acordo de Paris. Se o Hector quiser começar dessa vez. Legal, Elisa. Bom, eu acho que o papel das corporações em si, na minha visão, são dois. Eu acho que tem um lado, que é como que eu integro esse ambiente de inovação aberta aos meus desafios, então eu me capitalizo, eu conto com o apoio, então eu me abro para esse ambiente, eu coloco os meus desafios à disposição, eu trabalho junto desse ambiente de uma forma colaborativa. Isso aqui está focado para uma geração de negócio para si e para a sociedade. E existe uma outra frente que é, de fato, o meu papel enquanto sociedade, né, o meu papel da corporação dentro da sociedade, fomentando para que esse ambiente empreendedor seja mais pujante, especialmente nessa pauta de ESG. Aqui, talvez, você não tenha uma contrapartida de negócio, mas você tem o seu papel social. Agora, eu vou insistir, eu acho, nesse ponto, né? Eu acho que o Luiz mesmo colocou como que algumas soluções de sustentabilidade precisam crescer ali na linha de TRL, né? da linha de maturidade da inovação para conseguirem chegar num venture capital e num relacionamento comercial com as grandes empresas. E aqui existe uma necessidade absurda do Estado estar presente junto das universidades de uma forma mais estruturada. A gente precisa ter incentivos claros, universidades com estruturas claras para relacionar com a inovação para a sustentabilidade. A gente vê países, né, volto a dizer, a Alemanha tem feito um trabalho incrível para hidrogênio verde, a gente tem visto o Reino Unido fazendo um trabalho incrível para a transição energética em várias outras fontes energéticas. Então, precisa ter um papel mais claro do Estado enquanto fomento de capital, enquanto regulação, para se fomentar que um ecossistema seja mais evoluído quanto a essa pauta. Tem uma iniciativa, acho que no próximo, até o final do ano, se não me engano, da ONU, super bacana, que vai levar algumas startups brasileiras
para se apresentarem, ou seja, eles estão mostrando para o mundo como que as startups de ESG conseguem trazer valor para a sociedade. Então, eu acho que é um pouco de como que o Estado faz parte desse papel. Acho que sem ele vai ficar difícil a gente conseguir dar passos mais largos. Vocês concordam, Renato? Concordo. E acho que aí é muito do que a gente fala do ecossistema, né? Que é a colaboração entre todas as pontas da cadeia. Então, é governo atrelado com empresas, atrelado com universidade, com as startups, e é a soma de todas essas pontas que acaba gerando realmente a diferença que a gente precisa para ter aí também no âmbito ambiental, né? Na parte ambiental, essa diferença acontecendo. E também muito um olhar das organizações, aí organizações que são maiores, né, das grandes corporações, para a adoção de novas tecnologias. Então, como a gente comentou, nesses últimos anos, principalmente de 2020 para frente, as corporações elas estão muito mais olhando para soluções tecnológicas, para a inovação aberta, que existe de startup que pode contribuir nesse sentido também, e cada vez mais isso é extremamente relevante, né? Então, essa soma de todos os agentes do ecossistema em colaboração, em conjunto, e das corporações também fazendo adoção de novas tecnologias que permitam com que tenha alguma diferença no seu resultado, isso é extremamente importante. Então, para dar alguns exemplos aqui, a gente tem startups no Cubo, por exemplo, a B2Blue, que ajuda também na questão de resíduos, de ter menos resíduos, né? Então, de que forma que as corporações elas conseguem diminuir a quantidade de resíduos e contribuir nesse sentido. Então, qual que é o olhar da corporação também perante a todas as soluções que estão disponíveis e a adoção dessas tecnologias para poder gerar a diferença no final do dia. Então, acho que é uma soma ali, um papel nosso, né, Gusmão, aí também Gusmão, Luiz, o nosso papel aqui como conector de todas essas pontas também para permitir com que isso aconteça. Eu concordo. Assim, finalmente, só para fazer um ponto final aí, eu acho que as empresas têm sido líderes em lado ambiental comparado a governos, eu acho. Se você vê a quantidade de grandes empresas globais que estão já com planos concretos de ser carbon neutral para uma data agressiva, antes de 2040, são muitas. Obviamente, tem algumas empresas que, depende do setor, é uma coisa mais fácil fazer ou não. Acho que também tem que ter certa praticidade aqui, não? Não sei se essa é a palavra correta, mas tem que ser práticos aqui e olhar quais são as grandes fontes de emissão. Obviamente, a energética, transporte, comida. E como e nosso papel como investidores é ver onde que há oportunidades de você criar modelos de negócio, de fomentar tecnologias, fomentar ideias que ajudem particularmente nessas grandes áreas. E eu acho que um pouco regra 80-20, com poucas ações tomar, a gente possa ter um impacto gigantesco. Luiz, aproveitar de fazer uma pergunta. Você diz que as empresas elas estão mais avançadas, né, do que os governos até nessa questão. E a área de finanças, os investidores, como que você classificaria? Bom, aí Renata mencionou aquela famosa carta do Larry Fink da BlackRock, que causou assim um grande impacto, mas a realidade é que a BlackRock ainda é um grande investidor de empresas que emitem, que tem grande emissão de carbono. Então, um pouco onde isso se converte em uma prática. Eu acho que o investidor tem uma responsabilidade de dar retorno. E é interessante, porque você pode pensar de certa maneira que essa parte de esse, se as empresas respondem a esse, e a grande parte da população cada dia está mais sensível à realidade que a gente tem que fazer ajustes, ela vai botar com o seu bolso. E as empresas vão ter que reagir.
A minha dúvida é se esse efeito é suficientemente rápido para as mudanças que a gente tem que fazer. E particularmente em certos setores, né? Aviação, novamente, transporte. Mudança de transporte é uma mudança que afeta tudo, né? Dos alimentos que nós comemos a como conduzimos as nossas vidas e nossas decisões de onde viver, onde trabalhar, etc. Então, a minha dúvida é se esse loop que existe entre consumidor, a consciência social das empresas, do investidor, é suficientemente forte e rápido como para fazer uma diferença. Bom, acho que a gente tem tempo para mais uma perguntinha aqui. Eu vou fazê-la, então, que a gente está se aproximando agora, infelizmente, do fim. Eu queria que vocês comentassem um pouco, né, essa questão, exatamente que a gente já começou a falar, da maturidade do mercado ESG, agora pensando no Brasil, né, porque eu queria ouvir a opinião de vocês, do quanto a gente tem hoje em dia, na verdade, práticas consolidadas de ESG e assim, uma oferta, né, um ambiente efervescente de startups trabalhando nisso, o quanto, por ser um assunto que se tornou muito, né, entrou muito na moda, hoje todo mundo precisa ter uma postura verde, digamos assim, o quanto que tem de marketing também nisso, né, o quanto que a gente também acaba tendo de greenwashing. Então, eu queria ouvir, assim, o contexto brasileiro, o que vocês acham, em que grau de maturidade que a gente estaria. A Renata talvez possa começar. Legal, acho que já teve uma evolução, né? Acho que é uma evolução no mundo, no mundo como um todo, mas pegando o recorte do Brasil, teve uma evolução, principalmente nos últimos anos, mas tem muito a evoluir, né? Quando a gente fala de grau de maturidade de soluções, até já existiam aí, falando do aspecto startups, já até existiam soluções que poderiam ser categorizadas como soluções ESG, mas na época nem tinha essa terminologia, né? E que agora são soluções extremamente maduras, isso mesmo olhando as startups do Cubo, são soluções extremamente maduras que a gente consegue dividir dentro desses guarda-chuvas e agora consegue conectar essas pontas, né? Então, cada vez mais as discussões, elas estão acontecendo, e não só as discussões, mas a implementação também do tema, né? Então, a conexão das corporações com essas startups, os negócios sendo gerados, a procura pelo tema cada vez maior. Aqui no Cubo mesmo, a gente vai, na semana que vem, fazer uma iniciativa que é uma semana para a gente falar de ESG. Em cada um, a gente vai se falar são 3 dias de evento, cada um dos eventos trazendo um dos pilares, falando de sustentabilidade, de inovação sustentável, o que existem de soluções, quais são os casos de sucesso já existentes. Então, respondendo sua pergunta de forma mais objetiva, Elis, acho que estamos evoluindo, temos muito a evoluir, no ecossistema existem soluções, mas com certeza muito a gente tem ainda para fazer, principalmente no pilar de ambiental, que foi o que a gente comentou aqui em algumas respostas anteriores. Bom, é difícil para um gringo falar, dar uma opinião. Mas é bom ter o olhar de fora, ter um olhar de fora às vezes ajuda também. Não, mas ainda volta ao tema de inovação aberta. Eu acho que no ramo de startups e da nova economia, eu acho que o fato é que as coisas viajam, sim, muito rapidamente, e a sofisticação do ecossistema é incrivelmente alta. Então, esses temas nesse sentido, eu acho que os empreendedores e até os investidores no Brasil estão ligados completamente com o que está acontecendo globalmente. Novamente, eu vou pelo tema que eu já falei umas 2 vezes. Eu acho que é muito mais fácil para uma empresa que está criando espaço no mercado, criar de uma maneira sustentável, que um grande dinossauro mudar e se reinventar.
Então, nesse sentido, eu tenho muita esperança que esse ecossistema seja uma força muito positiva para o câmbio. Bom, eu compartilho aí da fala da Renata e do Luiz. Eu acho que a gente tem um ecossistema cada vez mais rico, mais forte, né, com pautas de ESG. Empreendedores, toda semana a gente recebe na fábrica pessoas que estão começando a empreender com propósitos, mesmo de ser uma fintech, mas que tenham um direcionamento social. Ele quer criar uma insurtech, mas que também tem um impacto social. Então, tem uma onda cada vez mais crescente. As corporações já colocaram isso dentro da sua estratégia, dentro da sua comunicação. Quando a sociedade está falando disso, já é um indicador, como o próprio Luiz trouxe aí ao longo do nosso papo, de demanda, de consumo e também de uma causa que vai ser exigida cada vez mais. Então, acho que quanto a isso, a gente já está cada vez mais bem evoluído no Brasil. Acho que falta uma coordenação dos diferentes stakeholders aqui para uma pauta que é extremamente desafiadora. Então, acho que falta uma coordenação de uma academia com o capital de risco, com a iniciativa pública, com iniciativas privadas como aceleradoras, incubadoras, hubs de inovação e etc. Então, acho que falta essa coordenação. Agora, o que talvez mais me motiva e, ao mesmo tempo, me deixa também apreensivo é uma janela de oportunidade que o Brasil tem de se destacar mundo afora nesse assunto. A gente não pode deixar de lembrar que a matriz energética mais limpa do mundo está no Brasil. Nossa maior matriz energética é hídrica, né? Então, a gente é energia verde e a gente tem aqui os capabilities. Eu vejo algumas usinas do sistema Eletrobras mesmo aproveitando solar com hidrogênio verde junto das suas hídricas. Já tem esse capability aqui, né? As florestas urbanas, onde a gente pode se destacar mundo afora, atrair fundos globais, iniciativas globais para cá, tem um prato cheio, né? Eu acho que aqui a gente está distante do que a gente pode ser. Eu acho que a gente ainda está se comportando como followers de inovação, enquanto nessa temática a gente pode ser protagonista de inovação. Muito legal. Bom, gente, eu queria agradecer de novo a presença de vocês no FICE. Foi ótimo o bate-papo. Infelizmente, a gente precisa encerrar agora. E para vocês do público, convido vocês a continuarem com a gente, que até as 8h30 tem bastante conteúdo legal ainda por vir no nosso festival. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, Elisa. Prazer. Obrigado, Renato. Obrigado, Beto. Obrigada, Luiz, Elisa.